A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós que estamos mais uma vez para estarmos estudando um pouco mais, respondendo mais uma pergunta que foi feita. Então, estou na série respondendo as perguntas e você que está assistindo pela primeira vez, nosso canal, você pode observar que tem mais de 140 vídeos de estudos em vários assuntos, relatos também de curas, de milagres, testemunhos, e estudo sobre vários assuntos. Então, essa aqui é uma pergunta que foi feita, se por que os cristãos não seguem a Torá. Então, vamos estudar um pouquinho, e teremos uma série assim, de estudos sobre a Torá e outros assuntos relacionados. Mas você seja bem-vindo, você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Eu faço parte da Comunidade Batista da Lei de Cristo, sou o missionário Josias Alves. Então, estamos aqui para estudar um pouquinho mais e responder a pergunta. Já sempre, quando vou fazer algum estudo, sempre oro primeiro, analiso todos os textos relacionados, embora eu não cite todos os textos, porque o tempo é curto, e então não dá tempo de falar todos os textos. Então, eu faço um resumo. Mas antes de eu fazer meu esboço, eu analiso toda a Bíblia, todos os questionamentos, todas as palavras, todos os versículos falam a respeito do assunto que vamos tratar. Então, não é uma coisa aleatória, é uma pergunta feita e a gente responde baseado no que está na Bíblia, principalmente o ensinamento do Senhor Jesus. Então, seja muito bem-vindo e vamos então lá ao estudo sobre respondendo essa pergunta, por que os cristãos não seguem a Torá. Então, tem algumas observações, antes de eu citar os versículos, tem algumas observações que eu vou dizer aqui, vou colocar aqui logo de antemão, porque os cristãos não seguem a Torá. E a primeira observação que eu quero fazer é o seguinte: se o cristão, a maioria dos cristãos, pelo menos que eu conheço, não segue, não obedece nem os mandamentos do Senhor Jesus, por que querer seguir a Torá? Se não tem condições de obedecer nem o que Jesus ensinou, vai querer seguir, obedecer o que está escrito na Torá, todas as leis da Torá? Então aí eu digo que a primeira resposta é porque é impossível. É impossível a um cristão seguir a Torá. Porque se alguém vai seguir a Torá, tem que seguir na íntegra. E você sabe quantos mandamentos, ou leis, ou ordenanças existem na Torá? E ligada à Torá, são 613 leis, ou ordenanças, ou mandamentos. Inclusive, 248 são ordenança positiva, ou seja, você deve fazer isso, ou tem que fazer isso, ou aquilo. É ordem para fazer. E temos 365 ordens para não fazer. Então, é impossível para o cristão seguir, que aliás, até para o judeu mesmo, que é obrigatória, a Torá foi escrita para eles, eles não seguem 100%, não tem como, principalmente nos nossos dias, não tem como seguir. Eu vi uma entrevista, alguém entrevistando um rabino judaico, e ele falou que é impossível, mesmo para os judeus, é impossível seguir todos os mandamentos da lei. Então, é impossível. Então, se nós formos olhar biblicamente, não tem como. Porque, para nós, principalmente, para nós que somos cristãos, não faz sentido. Não faz sentido porque, às vezes, as pessoas que fazem a interpretação do texto não seguem as regras, normas, por exemplo, da hermenêutica, nem da exegese, interpretam assim do que vem, às vezes, na própria mente, na própria cabeça, como se dizendo assim. Mas é necessário, para nós entendermos de forma correta, é necessário fazer uma exegese. É necessário obedecer às normas da hermenêutica. E às vezes eu não vejo isso dentro do ensinamento. Então, assim, eu digo, é impossível, não faz sentido, porque primeira coisa que nós temos que analisar no texto: quem foi que escreveu? Para quem foi escrito? E por que foi escrito? Qual a época? Qual era a questão cultural, a questão social, a questão política, a questão econômica? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Qual era a visão, digamos, religiosa? Qual era a cosmovisão do povo na época? Então, tudo isso tem que ser observado e às vezes não é observado. Pega os textos, talvez isolados, e não coloca essa prática da exegese nem da hermenêutica.
Então, muito bem. Porque se nós formos seguir a Torá, temos que seguir ela na íntegra. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Tiago 2,10 diz, se alguém está dizendo que está seguindo a lei, tem que seguir ela na íntegra. Porque se falhar em um ponto, já se torna culpado de todo o restante da lei. Então, dos 613, se você falhar em um, você é culpado dos outros demais. Então, eu tenho como fazer isso? Não tem como mesmo, é impossível. E outra coisa também, a Torá, ela foi escrita específica para um povo judeu, inclusive ela é a legislação do povo de Israel. E nós sabemos que cada povo, cada país, cada nação tem a sua legislação própria. E um país não usa a legislação do outro. Pode ser que tenha algum ponto, alguma lei que seja igual, semelhante ou igual, mas é um ou outro. Mas na íntegra, cada país, cada nação, cada povo tem a sua legislação. E nós não fazemos parte da nação de Israel. Então a legislação de Israel não serve para nós. Não serve para os cristãos, que lá é uma lei para o povo de Israel. Não é para todo mundo, não é para o povo que não fazia parte de Israel. Tanto é que vocês podem ler, porque está na Bíblia, porque as pessoas aí não leem a Bíblia corretamente. Não sabem ler a Bíblia corretamente. Mas pode lá que está dizendo lá. Por exemplo, eu anotei mais de 50 versículos, não vou citar aqui, mas vocês podem ler cuidadosamente. Leia Êxodo, leia Levítico, Número, leia a Torá que você vai ver. Para quem que Deus estava mandando Moisés falar assim? Diga ao povo de Israel, diga aos filhos de Israel. Ele está dizendo ali que é para dizer para o povo do Egito, para a Babilônia, para Síria, para Roma, para dizer para os demais. Cita alguma coisa? Não. Diga aos filhos de Israel, que faz assim, diga aos filhos. Então, primeira coisa, a Torá foi escrita para Israel e não para os demais povos. Não, agora, quem quiser entrar para o judaísmo, é necessário toda uma mudança. Inclusive, eu notei algumas coisas aqui que precisam e nós não, e de fato nós não podemos, não temos como seguir, obedecer. Por exemplo, a outra coisa também que eu quero fazer observação. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança, a antiga aliança e a nova aliança. Mas eu só quero mencionar aqui que em Hebreus, quando está falando da aliança, da antiga aliança e a nova aliança, diz que, lá, está escrito lá no capítulo 8, que quando aparece a nova aliança, a antiga se tornou obsoleta. Ela se tornou inadequada, imprópria, ultrapassada. É ultrapassada. A Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que está dizendo que a lei antiga está ultrapassada. Ela está imprópria para o uso atual. Hebreus 8, pode ler lá. Lê que você vai ver. Acho que é a parte principalmente versículo 13, acho que provavelmente. Mas então leia a Bíblia da forma correta. Tem gente que lê. Tem gente que sabe a Bíblia quase de cor. Mas se pedir para dar uma explicação lógica, coerente, não sabem. Então é como um papagaio que fica repetindo as palavras. Então nós não podemos ser assim. Temos que ter consciência, tem que ter profundidade no estudo. Jesus mesmo falou, errais para não conhecer a Escritura. Então às vezes fala, conhece só superficial, conhece o texto, mas o conteúdo dele mesmo, o significado, qual é o significado, às vezes não entendem. Então tome muito cuidado com isso. Então tem outra coisa que eu quero falar, por exemplo, mencionar mais uma vez, depois nós vamos falar sobre essa nova aliança, mas é isto, a aliança antiga para nós já se tornou inútil, é inválida, não tem mais valor para nós, nesse sentido de obedecer e seguir. Podemos, sim, observar como foi que funcionou lá no passado, observar como uma questão histórica, como foi que aconteceu, tudo bem, como experiência, talvez eu possa até usar algum exemplo. Mas como eu estava dizendo, cada país tem a sua legislação, inclusive a lei de Moisés, que é chamada Lei de Moisés, na Torá, tem muitas das leis que já existiam antes de Moisés. Antes, por exemplo, Código de Hammurabi, tem leis da Torá que foi uma adaptação do Código de Hammurabi para a lei mosaica. Então, talvez as pessoas não saibam disso, mas já existia as leis lá, os códigos no Egito e outros países. Já existiam essas leis, então muitas dessas leis foram, digamos assim, copiadas, feita uma adaptação. Mas antes, aí depois eu quero continuar
como eu já disse, muitos têm uma série de estudos pela frente sobre a Torá e algo ligado à Torá. Mas eu quero dizer o seguinte, de algo que são impossíveis para nós cristãos seguirmos. Por exemplo, uma das primeiras coisas que a pessoa precisa fazer para fazer parte da Torá, para seguir, ser um seguidor da Torá, é a circuncisão. É indispensável. É obrigatório a circuncisão. Eu pergunto, você ou nós que somos cristãos, quem é que se circunda? Quem é que passa para a circuncisão? Eu não conheço ninguém. Que, aliás, até foi dito que não havia necessário, os apóstolos ensinaram isso. Aí eu quero citar mais algumas coisas aqui. Que não é possível o cristão seguir. Aliás, nem os judeus estão seguindo corretamente, principalmente nós não vamos seguir. Não vamos. Por exemplo, a lei do sábado, a lei sabática. Eu não conheço ninguém que põe em prática 100% a lei sabática. Eu não conheço lá Israel, o judeu não sei se coloca na íntegra. Mas entre cristãos, eu não conheço ninguém de nenhuma denominação que segue, coloca em prática na íntegra a lei sabática. Porque a lei sabática não é só apenas um dia da semana, tem também o ano sabático. Então, se eu vou seguir a lei sabática, eu tenho que seguir ela na íntegra. Não adianta, como o Tiago falou, se você seguir pelas metades, você está anulando todo o restante. Você é culpado de todo o restante. Então, se eu for seguir o dia sabático, eu tenho que seguir o ano sabático também. Eu só quero dar depois eu vou falar um pouquinho especificamente sobre o sábado. Então, vocês acompanhem aí. Fique ligado, se inscreva no canal, acesse aquele sininho que tem lá para você receber as notificações quando eu colocar outros vídeos. Porque eu vou falar especificamente sobre o sábado, vou explicar isso aqui, por que não conseguimos obedecer o sábado. Depois eu vou explicar, mas só digo de antemão, ninguém, pelo menos entre os judeus, nós cristãos, ninguém coloca em prática o sábado, conforme está ensinando a Torá. E se não é para seguir como a Torá, então não está seguindo. Ou a Torá, ou a antiga aliança, ou a nova aliança. Quer dizer, eu faço parte da nova aliança, não da antiga. Então são leis que não tem como nós seguirmos. É impossível. Não tem. Se alguém falar que segue, eu acredito que está mentindo, a menos que eu acompanhe a vida dele para saber se de fato ele está seguindo. Porque só por palavra eu não acredito. E vou dizer logo que é mentira. Porque não é possível. Não é possível. Então, preste atenção. Não minta falando que está seguindo sem estar seguindo. Outra coisa, a lei do apedrejamento. Entre os cristãos existe essa lei? Nós seguimos? Podemos colocar em prática? Então, por isso que eu estou dizendo, se alguém está seguindo, tem que seguir na íntegra. Quando uma mulher adulterar, por exemplo, ela é apedrejada até morrer. A gente faz isso dentro do cristianismo? Apedreja a pessoa? Claro que não. Então, quer dizer, já quebrei toda a lei da Torá, que eu não coloco ela em prática. Depois temos também, aí tem vários versículos que depois eu vou falar sobre isso um pouquinho também. A lei do levirato. No cristianismo existe a lei do levirato? É colocada em prática? Então, se não coloca em prática, também já está quebrando todo o segmento da Torá. Então, não adianta querer dizer que está dizendo a Torá. Por exemplo, temos a lei da menstruação. A mulher menstruada não poderia nem sair de casa, e quem tocasse nela ou onde ela sentou já estava imundo, impuro. Acontece isso dentro do cristianismo? Não. Então, você já está desobedecendo, já quebrou toda a lei, todo o restante. Há também apedrejamento. Se o filho é rebelde, é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer obedecer os pais, não quer honrar os pais, também tinha que ser apedrejado. Você faz isso com o teu filho? Se ele for rebelde? Acho que não, né? Então você já quebrou toda a Torá. Você já não pode dizer que está seguindo a Torá. Porque se você vai seguir, você tem que seguir isso aí. Te digo como está escrito na Torá, né? Porque claro que houve mudança, houve modificação, até mesmo em Israel, mas estou falando aqui em termos de Torá. Estou falando de costumes, de cultura, mudanças de cultura. Estou falando aqui da Torá em si. Então, ou você coloca em prática, como está escrito, ou não coloca. Então, é melhor nós seguirmos o ensinamento de Jesus, não a Torá. Não a Torá. A Torá, inclusive, como já disse, eu vou repetir, foi escrita especificamente para o povo de Israel. E nós não fazemos parte do povo de Israel. Nós somos de outras nações. Éramos gentios e nos tornamos cristãos. Então, temos outra coisa que eu falei aqui no início, a circuncisão. Você é circuncidado? Então, você não pode seguir a Torá. Se você não é circuncidado, você não pode seguir a Torá. A primeira coisa que você tem que fazer, uma das primeiras coisas, é ser circuncidado. Se você não é circuncidado, não está a fim de circuncidar, então você não pode seguir a Torá. Tá certo? Então, eu acredito que a explicação, você que me perguntou sobre
porque os cristãos não seguem a Torá. E depois você pode continuar, porque nós vamos ter outros estudos falando sobre a questão do sábado, sobre a questão da circuncisão, sobre a questão do alimento, já coloquei sobre alimento impuro, né? E outras questões relacionadas, inclusive especificamente sobre a nova aliança, a nossa justificação, Jesus Cristo como libertador, a lei de Cristo, não a lei de Moisés, mas sim a lei de Cristo. Então vamos falar um pouquinho sobre essas questões aí. Então, terminando aqui, concluindo a resposta é impossível a um cristão seguir a Torá. É impossível. Depois, não faz sentido para nós, porque foi escrito especificamente para um povo. Então, a legislação, por exemplo, do Japão não serve para o Brasil. Por que eu tenho que colocar em prática? Estou dando um exemplo. Então, a lei do Japão é do Japão, e do Brasil é do Brasil. Então, nem Japão segue do Brasil, nem o Brasil segue do Japão. Então, por que eu vou seguir a lei de Israel, se eu não sou israelita? Como ele não segue as nossas também. Como ele não segue a do cristianismo. Ou mesmo do país como o Brasil, ou outros países. Segue a dele. Então, a legislação, a Torá é a legislação de Israel. Então, não faz nenhum sentido para nós seguirmos a Torá. Não tem condições, é impossível seguirmos a Torá. E não faz sentido. Então, espero que tenha esclarecido para você que fez a pergunta. E se ainda ficou alguma dúvida, algum questionamento, pode fazer, pode colocar nos comentários aí que eu vou responder, vou esclarecer melhor para você que ficou em dúvida. Não importa a pergunta, pode fazer qualquer questionamento, qualquer pergunta sobre esse sentido aí, se você não entender muito bem, que eu vou esclarecer melhor. E talvez vocês estão ouvindo algum barulho de fora, algum latido de cachorro, não se preocupe não, porque eu estou gravando em um outro local e aqui tem um pouco de barulho, mas tá bom? Que Deus abençoe, que possamos de fato seguir a lei de Cristo e não a lei da Torá, porque a lei da Torá é impossível. A de Jesus é muito, como eu falei no início, então eu não conheço ninguém que coloque em prática 100% nem a lei de Cristo, quanto mais a lei de Moisés. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir pelo menos a lei de Cristo, tá bom? E depois nós vamos falar sobre essa lei de Cristo nos próximos vídeos. Meu abraço e até o próximo.